Oi, pessoal, boa noite. É com muita alegria e satisfação que eu venho aqui para nossa segunda live, né, dos nossos posts, né, da nossa série de posts de final de ano, que tem como tema: é possível mudar e transformar as dificuldades. Então, para começar, né, para dar continuidade à nossa proposta de estar divulgando, né, um pouquinho sobre o meu trabalho e também de outros profissionais e principalmente conversar com vocês aqui que me seguem, que me acompanham, né? Eu desenvolvi essa série de posts, né, para o final do ano, porque nós passamos um ano aí bem difícil, bem complicado, ainda estamos vivenciando um pouco das sequelas, né, desse ano de pandemia. Então eu resolvi criar essa série de posts para ajudar vocês, né? Com a ajuda de vocês, é claro, vocês escolheram o título e eu prometi para vocês duas lives. E a de hoje vai ser com a doutora Ana Catarina, eu vou convidar ela já já para entrar, né? Mas antes eu queria aproveitar para falar para vocês que junto a essa proposta, né, dos posts de final de ano, tudo voltado para vocês refletirem um pouquinho como foi o ano, refletir um pouco sobre a resiliência, eu desenvolvi um e-book que até o dia 16/12, que é quarta-feira, ele vai estar num preço promocional. É um e-book com bastante atividade prática e atividades reflexivas para te ajudar aí a descobrir força e a descobrir a sua capacidade de resiliência, porque esse ano exigiu muito de nós, né? Então eu já vou convidar a nossa convidada super especial e aí a gente já começa. Um minutinho. Sejam bem-vindos aí o pessoal que está entrando. Obrigada pela participação. Oi, boa noite. Seja Olá, bem-vinda, doutora. Estou muito olá, feliz boa noite. que você aceitou o meu convite e eu queria que Eu que você agradeço o convite. se apresentasse para o pessoal, né? Colocasse aí como é que é o seu trabalho, tudo certinho. Então, vamos lá. Então, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Meu nome é Ana Catarina, eu sou psiquiatra. Deixa eu ver se eu virar aqui, fica um pouco melhor. Não, isso mesmo. Sou psiquiatra da infância e da adolescência e de adulto também, né? A minha formação foi em Belo Horizonte, mas hoje eu moro e trabalho em São João del Rei, né? Eu sou professora, da Universidade Federal de São João del Rei e do Unipitã, né, que é do grupo AFRA. E aí eu ministro aulas aí na saúde mental, atuo com os alunos, né, e atuo também em consultório, atendendo principalmente o público infanto-juvenil. Basicamente isso. Bacana, que bacana. Então nós vamos bater um papo, né? Eu já comecei falando, doutor, o quanto que foi difícil, né, para nós esse ano, que foi um ano assim muito complicado em relação aos planos que a gente tinha feito, né? Sim, Acho que sim. desestabilizou todos nós. E eu costumo falar que às vezes as pessoas que já eram ansiosas ficaram um pouquinho mais ansiosas ou muito mais. As pessoas que já tinham algum transtorno ou algum outro sintoma, parece que intensificou com essas dificuldades que a gente vem enfrentando. Então, o tema da live, né, o pessoal pediu muito para falar sobre depressão, frustração, né? E assim, o que que você pensa sobre isso? Você acha que essa situação toda que a gente está vivendo ainda, né, que a situação ainda não está estável, você Sim, não acha que acabou. aumentou, você acha assim que aumentou a procura nos consultórios, né, que aumentou um diagnóstico assim, de pessoas mais depressivas, mais ansiosas também, né? Mas eu queria que você Sim, sim. comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, ó, a gente percebe que aumentou muito, né? Eu acho que a primeira coisa que a pandemia trouxe foi a incerteza, né? E nós, a nossa cultura, nós seres humanos, a gente tem uma necessidade de uma certeza, né? Das coisas, de programar, né? De querer fazer, e aí de repente a pandemia mostrou pra gente que a gente não tem esse poder. E aí, para quem já é ansioso, para quem já preocupa muito com o que vai acontecer,
sempre, né? E às vezes com pensamentos, né, assim, que já não vai dar certo. Vem uma pandemia e vem mais ainda, né, todos esses sintomas. E não só isso, né, a questão do isolamento em si, né, que acabou, né, que foi imposto. Então, muitas pessoas tiveram que ficar mais afastadas da família esse ano. Por mais que tenham tido encontros, foram provavelmente encontros mais rápidos, por muito menos, né, tempo ou vezes que seria se não fosse no momento de pandemia. Teve a questão também que as pessoas diminuíram muito as atividades de lazer também, né? Por conta Uhum. também do isolamento. Então, quem praticava um esporte, uma dança, ou quem gostava de fazer alguma coisa, né, junto com outras pessoas, isso também, né, provavelmente repercutiu muito, né? Principalmente aí os adolescentes e as crianças que não têm mais escola, não tem, né, aquele convívio social do dia a dia, aquela coisa de ir para a escola estudar. Então foram vários fatores que juntos, né, foram piorando, né, essas questões na maioria das pessoas. Quem já tinha algum transtorno, muitos pioraram e alguns acabaram desenvolvendo por conta disso, né? Assim, são múltiplos fatores envolvidos. Além do medo, né, gente? Tem medo, É, as pessoas têm eu medo, uma gosto, pandemia, né? eu gosto muito de falar, doutora, que não é só a questão assim, emocional. A gente é um ser humano, né? Biopsicossocial e a gente pode Exatamente. acrescentar até o espiritual. E às vezes eu percebo que as pessoas esquecem que tem a questão biológica também, né? Numa doença mental. Eu acho que comentar um pouquinho sobre isso, porque assim, a gente sabe da importância que é uma atividade de lazer, né? Ninguém vive só trabalhando para pagar boleto. Sim, E isso afeta, mas assim, para além disso também tem a questão do físico, né? Do biológico, que também sim, sim. sofre, né, as alterações. Sim, né, e igual você falou, né, os transtornos em si, né, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, ele tem muitos fatores, né, ele tem o fator genético, ele tem o fator realmente familiar, social, né, e aí no social a gente entra não só na pandemia, a questão econômica também, que muitas pessoas acabaram perdendo o emprego, ou se não perder, estão com muito medo de perder a sua renda, e isso tudo vai influenciar, né? E os transtornos, por que que eu falo muito da genética, da questão biológica? Não é simplesmente porque a pessoa é mais fraca, né? As pessoas falam, é mais fraco, não dá conta. Não é isso, né? É muito além disso, né? Tem N motivos aí que levam o cérebro daquela pessoa a produzir menos neurotransmissores e ela apresentar os sintomas, né? O que que um vai apresentar não é igual ao que o outro vai apresentar. Cada um vai ter uma resposta diferente, né, nos momentos de Uhum. vida, né? Aquela coisa, né? O deprimido é falta de Deus, ou falta de De trabalhar, jeito falta de nenhum, ocupar a né? cabeça, né? E o interessante, porque tem muito esses jargões, né? E quando a gente Muito. atende esses pacientes, a gente vê o contrário. Muitos pacientes falam assim, não, mas eu queria muito era melhorar para eu conseguir fazer, né? Assim, eu quero Exatamente. voltar a ter E, prazer, eu quero voltar a ter é, energia. e o sofrimento da pessoa, né? Eu já atendi muitas pessoas que traziam um sofrimento por se sentir julgado por um familiar, né? Que tava com, assim, com desânimo, ou com falta de trabalho, ou com falta de Deus, né? Então, assim, é muito sofrimento também da pessoa que às vezes julga, né, o familiar por não entender a complexidade que é uma doença mental, né? Não é só a questão ali que igual a gente está vivenciando, mas tem muitos fatores por trás. Sim, tanto que cada um está respondendo de uma forma, né? E aí, Uhum, né, e sempre lembrar, né, a primeira coisa é realmente não julgar, né? Porque o que cada um tem por dentro, só ele sabe. Né? Então a gente acha que a pessoa, né, eu no lugar dele, isso é tranquilo, porque eu, né, não é assim, né? O que pode ser muito duro para você, pode não ser para mim, e outra coisa que para você tira de letra, para mim não é, né? Então é realmente uhum, tentar não julgar e ter empatia, né, para entender o que uhum, está acontecendo com aquela uhum. pessoa, o sofrimento daquela pessoa, né?
Recentemente eu fiz um curso, né, com o pessoal da Fiocruz sobre essa situação toda que a gente viveu, né? E eles colocaram muito a questão, doutora, dos 3 primeiros meses serem o mais difícil para as pessoas, né? Os 3 primeiros meses da pandemia, mas que depois vinha um momento de estabilidade, né? De, assim, Sim, não que de conforto, mas como se a gente se acostumasse um pouco mais com a situação. E eu acredito que a gente está nesse momento. Mas assim, mesmo estando nesse momento, você acredita que hoje está tendo mais assim procura, seja nos consultórios ou às vezes os próprios pacientes às vezes pioraram o quadro, né? Porque eu percebi que naqueles 3 primeiros meses que a gente ficou em distanciamento, isolamento, né? O distanciamento a gente ainda tá, mas se isolou, alguns trabalhos assim fecharam, né? Ficou mais afastado, eu vi que diminuiu muito a procura, mas agora parece que as pessoas estão sim. mais assim naquela fase de se acostumar e parece que aumentou muito mais assim a ansiedade, crise depressiva, né? Pelo menos no consultório eu tenho tido muita procura nesse sentido, e não sei Sim. com você. Não, a gente também tem percebido isso. Eu acho que uma Uhum, coisa que a gente tem que pensar é que uhum, no início as pessoas estavam com mais medo também de sair de casa e ir, né, até um uhum, local para ser atendido, né? Por mais que estava tendo uhum, atendimentos online, né? Querendo ou uhum, não, as pessoas começaram a se sentir um pouco mais à vontade para uhum, poder procurar ajuda, né? E eu acho também que os primeiros 3 meses foram um pouco. É o choque, né? Vamos adaptar, vamos ver o que vai fazer, todo mundo naquela adrenalina. E aí, de uhum, repente, a gente já vai aí para o final do ano, sendo que começou lá em março, uma pandemia, né? E aí a gente para e pensa, poxa vida, foi boa parte do ano já foi embora, né? E aí eu acho que as pessoas começam a pensar, isso vai até quando? Já tô cansado, já uhum. não aguento mais. Isso. E aí isso vai aumentando, né? Aquela esperança do início que vai passar, vai passar. De Uhum, repente o negócio, né? uhum. E Eu aí eu tenho um pouco acho que dessa visão. entra muita frustração também, né? Os meus planos que eu fiz no início do ano e não consegui cumprir, a tristeza, né, por alguma coisa que aconteceu, alguém que foi acometido, ou medo, né? E aí, como é que a gente diferencia, né, aquela frustração que vem ali da doença mesmo e aquela tristeza, às vezes, que é comum a gente sentir num ano atípico, né, que nós tivemos, do que uma doença mesmo, do que a depressão. Como é que a gente Sim. diferencia? Então, a depressão em si, né, o transtorno depressivo maior, né, ele é um Hum, transtorno lá, né, que a gente fala da Bíblia da psiquiatria, que é o DSM, hum, e ele basicamente né, você tem vários sintomas, né, que aquela pessoa vai apresentar, né, por um período de tempo, né, aí vai incluir tristeza, né, na maior parte do tempo, ou na maior parte dos dias, falta de prazer nas atividades que antes davam prazer, falta de energia, ganho ou diminuição do peso, insônia ou aumento da sonolência, pensamentos suicidas, né? Então você tem uma gama de sintomas que preenche. Só que aí a gente realmente tem que tomar um certo cuidado de diferenciar isso de uma tristeza, ou isso uhum, de uma inquietação, ou de uma angústia, que vão uhum, fazer parte também de alguns momentos na vida da uhum, pessoa, né? E aí a gente pensar no final do ano, né? Normalmente nos finais de ano, né? Ainda vou falar desse ano não, outros finais de ano. Já é uma época que as pessoas começam a ficar um pouco mais pensativas, a pensar no que ela viveu, como é que é o próximo ano, né? Porque o começo do ano é sempre aquela expectativa: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer uma dieta, eu vou arrumar um emprego, eu vou passar no concurso. E aí chega o final do ano, aquilo meio que se concretiza ou não, né? E o fato que eu percebo muito, assim, nos pacientes, essa questão do final do ano na nossa cultura, ela é muito romantizada, né? Aquela questão encontro de família, todo mundo muito feliz, aquela ceia de Natal maravilhosa, cheia de comes e bebes, todo mundo reunido. E a realidade é muito diferente disso, né?
Vai desde uma pessoa que às vezes, né, não tem a família toda ali com ela naquele momento, ou porque alguém morreu, ou porque alguém mora muito longe, não pôde vir, né? Enfim, N fatores, ou o fato, às vezes, não ter o dinheiro, né, para fazer a ceia, né? Tem muitas pessoas que falam, mas né, eu vejo aquilo na televisão, eu não tenho aquilo. Então, isso normalmente já acontecia nos finais de ano, né? A gente romantiza um pouquinho, né, esse final de ano. E esse ano, com a pandemia, ainda mais, né? Assim, tem várias pessoas que estão com medo, né? Não, mas eu vou encontrar os meus avós nesse final de ano. Não, então eu vou fazer teste, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E se eu for levar uma doença para o meu familiar? Né? Aí vai para o trabalho também, né? Vamos fazer uma confraternização? Ah, mas nós vamos fazer confraternização? E não tem jeito de fazer confraternização, né? E aí fica aquele impasse, né? Assim, aquele medo, né? Então, né, eu acho que veio para cobrir ainda mais aí, né, essa situação. Me lembrou muito as propagandas, né, da TV. Elas passam muito isso, né? Essa imagem da ceia de Natal, Réveillon, família reunida, todo mundo bem vestido, né? E não é todo Todo mundo mundo que tem isso. feliz. E engraçado, você tocou num ponto aí que para mim eu tenho vivenciado muito isso na clínica, que é a angústia das pessoas com o Natal, que é eu vou ou não vou, fazemos ou não a ceia? E se eu contaminar alguém da família? Né? Então, assim, isso está muito em evidência, sabe? O sofrimento mesmo. Porque, assim, eu vejo que a pessoa às vezes vai relatar e fala: nossa, se fosse no outro ano já estava tudo definido. Agora, as pessoas estão esperando para ver se faz, se reúne, se não reúne. E isso gera uma certa angústia, né? Que pelo que você colocou, é diferente de quem está depressivo. Porque a depressão é Sim, uma angústia mais intensa, mais duradoura. É isso? sim, sim, né? E a questão da funcionalidade, né? A depressão, o transtorno depressivo, ele altera a funcionalidade daquela pessoa. Então, ela não consegue render no trabalho, ela não consegue fazer as atividades do dia a dia. Às vezes, ela não consegue tomar um banho, escovar uns dentes, porque ela não tem energia, né? Agora, a angústia, a preocupação, né? Do dia a dia, que isso todo ser humano vai sentir, todos nós vamos ter, a pessoa ela preocupa com aquilo, mas ela dá conta, né, de fazer outras coisas, né, De a vida resolver. dela. São coisas diferentes, né? É como se tivesse, em alguns casos, até uma incapacitação da pessoa ali. Ela não dá conta, né, Sim. de resolver muitas coisas, de fazer por ela. Então é Tem pessoas que falam diferente. que, que de manhã, né, bate aquele tipo, não vou conseguir nem levantar da cama, né? A pessoa com depressão. Não quer dizer que uma pessoa com depressão não vai piorar nesse período. Pode ser que ela, né, uma pessoa que já tenha um transtorno, ela pode sim piorar a depressão dela nesse período, né? Era até o próximo tópico que eu coloquei ali. Se existe casos, né, sazonais, onde a pessoa deprime no Natal, deprime no aniversário, né? Se a pessoa, ou se como é que é, né? Se a depressão ela é constante, eu acho que é importante explicar isso para o pessoal, né? Porque às vezes eu ouço muito isso, doutora, não sei se é comum também com você. Ai, eu tô tão deprê, eu tô tão deprimida, Sim, e às sim, vezes a pessoa tá só angustiada, tá só triste, né? sim, Tá só sim, um sim, momento ali. Isso é muito comum também em luto, né? Que a pessoa às vezes não sim, vivencia e quer que, assim, ali 2 semanas já não, mas sim. eu tô mal, eu tenho que melhorar, aquela obrigação, né? Aquela exigência. Então, eu queria que você colocasse um pouquinho sobre se a depressão é sazonal, se é comum a pessoa desenvolver uma depressão no Natal, no aniversário, né? Tipo, mais ou menos isso. Ou no frio, né? No inverno, no verão. Sim. Então, o que acontece assim, não existe, né, o transtorno depressivo sazonal, né? Não tem como uma pessoa desenvolver depressão só no inverno, ou desenvolver a depressão porque é aniversário, ou porque é Natal. Se essa pessoa já tem um transtorno depressivo, ela pode sim piorar os sintomas dependendo do que estiver acontecendo ali
no meio, né? Eu brinco que é quando é uma pessoa sem depressão ficaria mais triste, a pessoa com depressão ficando mais triste, ela vai piorar ainda mais os sintomas dela. Mas não quer dizer que ela tem uma depressão por conta daquela época, só naquela época, né? A depressão Uhum, sazonal só naquele período, ela não existe, né? E é igual uhum, você falou, né? Tem períodos da vida que é normal biológico e é saudável, uhum, né? Você ter essa diferenciação, né? Assim, uhum, de você sentir igual o luto, né? Eu brinco luto, término de relacionamento, por exemplo, né? Acabou a uhum, minha vida, nunca mais, né? Não, você tem que viver mesmo aquele término, uhum, pensar a respeito uhum, daquilo, né? Começar, né, a mudar, né? uhum, A tentar encontrar as suas questões, se conhecer melhor, para aí sim você partir para frente. Se você não uhum, vive aquilo, você atropela, né? E aí, né, parar para pensar, poxa vida, porque todo final de ano no Natal eu tô tão para baixo. Quem que tá te incomodando, né? Será que é a falta da família? Será que é a falta de oportunidade? Ou o que que isso está te remetendo? O que que essa data te remete que uhum, está fazendo você ficar tão entristecida todos os anos nessa data? Que tal ressignificar a data, né? Assim, uhum, que o Natal tem pessoas que ressignificam o Natal fazendo, por exemplo, ações caridosas, né? Entregando presentes, né? Pegando o outro lado do Natal. E aí elas passam a se sentir melhor. Ao invés de ir para a ceia, elas vão, né? Passam uma noite de Natal com, né? Entregando sopa, enfim, né? Tem uhum, várias. Não estou falando para as pessoas não passarem com a família, não, tá, gente? Eu estou falando porque, né? É a questão de ressignificar mesmo. E é uhum, interessante, né? Que as pessoas, nós seres humanos, a gente consegue fazer isso. Então, a gente uhum, entendeu por que que a gente está tão chateado, o que que leva a gente ressignifica e começa a mudar o uhum. nosso comportamento, né? É como se as pessoas tivessem que dar um novo olhar, né? Acho que é olhar Sim. para aquela situação e dar um novo significado, né? E aquela coisa, né? Uhum, Tipo, nossa, eu fico sempre triste porque, né, dos meus 4 filhos, apenas 2 conseguem vir na minha ceia. Poxa, mas você tem 2 ali na sua ceia. Bora aproveitar sua ceia com os 2. Se os outros 2 não uhum, puderam vir, né? Uai, uhum, vamos que ver uma nova uhum, tentativa. E se não der, não deu. Vamos aproveitar o uhum, momento. Aproveita quem está ali com você. Aproveita o que dá para fazer, né? Se você tiver que passar uhum, sozinho, também vamos significar. E se eu tiver que passar trabalhando, né? O pessoal da saúde aí que passa, às vezes, dando plantão, bora dar plantão também. Vamos aproveitar com os pacientes, com os colegas de uhum, trabalho. Então, uhum. dá para mudar isso, né? Sair do beabá, né? E mudar essa visão. Dar um sentido. Você também colocou uma Sim, coisa importante que eu acho que é bom até eu retomar, que foi a questão da pressa, às vezes, nas situações que a gente vivencia, situações de luto, de perda, né? Perda de relacionamento que você citou, né? O fracasso ou o término, né? Vamos colocar assim. Às vezes uma perda de um ente querido, de alguém próximo, né? Ou talvez um trabalho, uma coisa que queria muito. Então, às vezes, eu vejo as pessoas com muita pressa para melhorar logo e não querendo sentir a sim, dor. Não querendo, não sim. é que não quer, mas assim, uma cobrança de que precisa melhorar, precisa fazer. E eu vejo muito isso, às vezes, no paciente também depressivo, por Sim, conta de sim. críticas, né, familiares ou de alguém ali próximo que fala, você precisa ocupar a sua cabeça. E aí entra o que você colocou da questão biológica. Não dá para só ocupar a cabeça, E não é de né? uma hora para outra, né? Assim, você tem Uhum, que ter noção que o seu cérebro, você tem que ter um tempo, né? Assim, não é de um dia para o uhum, outro, né? Não tem como você uhum, recuperar de um dia para o outro, né? uhum, O fato da, igual você falou, é a pressa, né? Quero melhorar logo, né? Eu tenho que já dar conta de tudo, né? Isso é um pouco uhum, que vendido para a gente, né? Que o ser humano dá conta de tudo, a gente dá conta de tudo, e hoje em dia na nossa cultura a gente tem que dar conta de mil e uma coisas. E aí, uhum, né? E a pessoa não para e pensa que ela precisa, na verdade, às vezes é de uma pausa, né? Opa, deixa eu pensar melhor sobre isso na minha vida, né? O luto nem se fala, né, gente? Quando você tem um luto ali por perda de alguém, né? Igual eu falo com os pacientes, né? A saudade você vai ter para sempre, né? Isso não vai passar.
vai amenizar aquela dor, né, inicial, mas saudade você vai ter, é óbvio que você vai ter, né? E isso faz parte da vida, faz parte do ser humano, né? Nós vamos ter momentos que a gente tem que viver com isso. Tem pessoas que parecem que, né, não é uma crítica, tá, pessoal? Eu acho que é uma coisa nossa mesmo, da nossa sociedade, que parece que as coisas, você não pode nunca ter tristeza, nunca ter angústia para nada, né? Você tem que estar feliz o tempo inteiro. E é impossível você ser feliz o tempo inteiro. É ao contrário, se você estiver feliz o tempo inteiro, você está patologicamente feliz. Né? Aí já é uma mania, já é uma euforia que não está legal também. Né? Aí vai para outro ponto. Então é natural a gente responder, é natural a gente ter raiva. Né? As pessoas têm muito medo de sentir raiva. Como se raiva fosse pecado. Gente, se alguém faz uma coisa ruim para você, você vai sentir raiva. Né? E tem que sentir, né? Porque se você não sente, tem alguma coisa legal, né? E até colocaram aí, ó, cada um precisa viver no seu tempo e começar a pedir para os demais respeitarem. Com certeza, né? Assim, eu acho que respeito, né, para todo mundo, né? Assim, em todos os sentidos, né? E realmente cada um vai ter o seu tempo, né? Tem gente que a gente brinca muito, né? Que tem gente que casa aos 25, tem gente que casa aos 40, né? Tem gente que tem filho aos 19, tem gente que tem filho aos 40. Cada um no seu tempo, né? Assim, e a gente tem que respeitar isso, porque a gente não sabe a vida de cada um, o que cada um quer, o que cada um dá conta, e muitas vezes a gente não sabe o que a gente dá conta. A gente vai vivendo e descobrindo, né, doutora? Sim. Pessoal, se alguém que está participando com a gente tiver alguma pergunta, né, quiser ir colocando, a gente vai respondendo. Eu ainda tenho alguns tópicos que eu elenquei para a doutora Ana ir colocando para nós, mas se vocês tiverem perguntas ou comentários, podem ficar à vontade. Então, assim, a depressão no final do ano não existe. O que existe pode ser um momento de angústia ou às vezes a pessoa já estava com um transtorno de depressão, não é? Sim, isso Então, mesmo. pessoal, não existe depressão de fim de ano, né? Quem fala, eu tô deprimida no final do ano, né? Eu tenho isso, então tomar cuidado com isso também, né? E como é que eu percebo que alguém próximo de mim está depressivo, né? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? A Tati perguntou também, né? Só que ela voltou para ansiedade. Acho que tá dentro. Ela perguntou como ajudar uma pessoa ansiosa. Aí acho que dá para responder as duas. Sim, dá para a gente englobar os dois, né? Assim, eu acho que o principal é você perceber, né, se aquela pessoa está sofrendo, e é igual a gente falou, e se ela está começando a não conseguir fazer as coisas. Por exemplo, ela marca um encontro com você e não consegue ir no encontro. Ou você percebe que ela não tem dormido direito, ou ela está com dificuldade no trabalho, dificuldade para estudar, né? Você está vendo que a face dela, né, que o rosto dela está sempre muito tenso, né? Ou com olheira, né? Ou com face, ou chorando, né? Às vezes por qualquer coisa que a gente fala, né? Motivos às vezes que não levaria aquela pessoa a chorar, começou a fazer ela chorar. Enfim, são vários sintomas, né? E a primeira coisa, porque eu até comentei da empatia, né? A primeira coisa que a gente tem que ter com todo mundo é empatia. É tentar entender o que está acontecendo sem julgar, né? Então, às vezes, é sentar com a pessoa e falar, ô, fulano, tá tudo bem com você? Você tá afim de bater um papo? Né? O que está acontecendo? E eu brinco que, eu falo isso muito com os alunos, né? É um papo que você tem de empatia que você tem que escutar. Né? Não é falar, né? Então não é a pessoa chegar para você, nossa, eu tô triste porque eu briguei, né, porque eu terminei um relacionamento e aí tá dando tudo errado na minha vida. Aí você vira pra pessoa e fala, comigo foi desse jeito, mas eu dei a volta por cima. Não, gente, a gente não faz isso, né? Assim, não é você, é o outro, né? Vamos ou então aquele assim, eu acho que você deve fazer isso, eu acho que você tem que fazer isso. Você não tá ali para dar conselho, né? A pessoa pode até te pedir um conselho, ok, né? Principalmente se for um amigo, uma pessoa muito próxima, o que você faria na minha situação? Aí você pode até dar o seu conselho, mas é a escuta, né? Porque se você falar, vai passar, é assim mesmo. Não, minha filha, fica assim, não. Não é isso que a pessoa quer ouvir. Ela tá querendo, né, um abraço, né? Assim, eu falo o abraço, não necessariamente o abraço físico, mas o abraço da escuta mesmo.
dela sentir que alguém está entendendo ela, está escutando ela. E isso faz muita diferença, né? Faz diferença até no sentido que, às vezes, vamos supor, né? A gente fala nos casos mais graves, uma pessoa que está com ideação suicida, por exemplo, dela chegar e até falar, nossa, eu já pensei até em morrer. Na hora que ela fala isso, você já pode mudar até o futuro. Você fala, poxa, então, o que você acha de procurar um profissional? Vamos tratar isso, né? Vamos conversar a respeito. E isso vai desde, né, a crise de ansiedade, que às vezes ela está escondendo, que ela está com vergonha, que ela não está entendendo o que está acontecendo, até o mais grave, né, que é essa, né, uma ideação suicida, alguma coisa nesse sentido. Então, a melhor forma de ajudar as pessoas é escutando as pessoas, né? Assim, não é simplesmente dar conselho, né? Uhum. O acolhimento, né? A Matilde colocou: meu irmão está com uma depressão muito forte. Ele não aceita procurar ajuda, já tentamos de tudo e nada. Já não sabemos o que fazer. Depois da morte do meu pai, tudo ficou mais difícil. É complicado, né? Quando a pessoa não quer ajuda. Pode colocar pra gente, doutora, o que fazer É, nesses casos. é bem difícil, assim, né? Claro que cada caso é um caso, né? Assim, mas primeiro é tentar ver qual ajuda, né? Talvez essa pessoa aceitaria de uma forma melhor, né? Eu falo isso porque, assim, eu vou dar um exemplo. Tem alguns pacientes, por exemplo, mais velhos, até culturalmente, às vezes eles têm muito preconceito de não querer ir no psicólogo, por exemplo. Se a gente fala, né, pra uma pessoa, não, eu acho que você precisa ir no psicólogo, elas acham que você está xingando ela. Né? Assim, você está falando isso, né? Você que precisa, né? Então, a primeira coisa é talvez pensar o que poderia ajudar aquela pessoa específica, o que você acha que seria mais fácil dela aceitar, né? Porque não existe só psicólogo ou psiquiatra, né? Às vezes uma outra atividade, né? A gente fala muito atividade física, mas uma terapia ocupacional, né? Uma outra atividade que aquela pessoa às vezes gosta de fazer, um trabalho manual, talvez já seja um gatilho para ela começar a ter um certo interesse, né? Uma certa melhora, né? Então, assim, enfim, é muito amplo, né? Agora, é claro, se o caso estiver muito grave, né? A família estiver com muita preocupação, a família pode buscar suporte também, né? Assim, no âmbito do SUS, por exemplo, ela pode procurar, né, um agente comunitário de saúde, seu posto de saúde, expor o que está acontecendo, e vai ter uma equipe que vai sentar, uma equipe multiprofissional que vai sentar para tentar achar uma forma melhor de ajudar a família como um todo, não só aquela pessoa, né? Porque talvez se a pessoa vê os familiares também, né, já procurando ajuda, né, uma ajuda vindo ali global, isso já vai fazer muita diferença e às vezes a pessoa vai também, para um tratamento, né? E aí vai desde visita domiciliar, né, até isso, né? Até essa gama, né, de possibilidades, né, que existe, né? Isso é Então, eu muito acho, né? interessante, é porque amplia o olhar do familiar, né, frente ao doente Sim, ali. Então, e isso que você colocou, achei muito bonito mesmo, porque às vezes a gente quer ajudar os outros do nosso jeito, do jeito que a gente acha que vai exatamente. ser bom. Mas às vezes o outro não quer aquela ajuda que a gente quer oferecer. Às vezes ele mesmo pode sugerir, né? Então essa escuta, Sim, ela vai além do eu acho, do julgamento, né? Que eu acho que vai ser melhor pro fulano ele agir dessa forma, então eu vou fazer isso, eu vou agir para ele, mas às vezes ele quer outra coisa, né? Então é muito interessante isso que você colocou, e às vezes falta isso. E esse preconceito é muito comum mesmo, a pessoa que é mais velha, com psicólogo, né? Às vezes até com psiquiatra também, eu vejo. sim, Então, assim, é ir quebrando isso, né? Às vezes a pessoa não quer, sim. mas ela aceita outros meios que vai oferecer essa Tem, abertura tem para pessoas ela. que se ligam à fé, né? Por exemplo, somente quando é perda, né? Por Uhum, luto, né? uhum, Às vezes a fé, né? Uma religião, uhum, uma coisa, às vezes a pessoa uhum, pega aquilo
né, para ter um futuro, né, um futuro pós-morte, né, e aquilo às vezes, né, e claro, isso que eu tô falando, gente, depende de cada um vai ter sua fé, cada um vai ter sua crença, né, não tô falando, né, todo mundo tem que ter uma fé, mas eu falo porque a gente vê isso variado, né, assim, cada pessoa vai achar uma forma, né, e o que eu falo muito com os pacientes é que independente da pessoa ter ou não uma fé, se acredita ou não, né, se alguma coisa vai acontecer depois da morte, eu sempre falo muito com os pacientes, no caso de luto, deles pensarem assim, poxa, né, no caso deu até o exemplo do pai, né, seu pai ia querer que você estivesse aqui, ia querer que você estivesse bem, bora melhorar, né, assim, por mais que você esteja com muita saudade, né, vamos pensar o que ele gostaria, né, se ele pudesse voltar e falar com você, ele queria te ver bem, né, assim, né, né, são vários fatores, assim, né. Uma coisa que eu vejo também, doutora, até eu não coloquei aqui, mas acho que você vai comentar, é a questão da automedicação. Que às vezes a pessoa dentro da própria casa troca remédios. Ah, você tá assim, então toma esse aqui, foi bom para mim. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, porque eu vejo isso muito também em evidência, sabe? E isso Isso às deixa os vezes psiquiatras para morrer. A gente fica para morrer, gente. A medicação, né, é é complicado para a isso. pessoa, Aí para aquela toma pessoa. assim o dia que quer, né? Ai, eu Ou tô então, assim, esse foi hoje ótimo para eu dormir, toma ele para você ver, né? Ou esse eu aqui que vejo me muito. melhorou. Isso que é bom, né? Assim, eu brinco, eu falo muito que, assim, não me, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Os antidepressivos, por exemplo, que a gente usa muito na ansiedade e na depressão. Não existe um antidepressivo melhor que o outro, mas existe um que é melhor para você. Isso é muito interessante. Então, dependendo das características que você está apresentando de ansiedade ou de depressão, eu vou pensar no que o antidepressivo vai fazer, aquele específico, que pode te ajudar. Então, eu posso usar um efeito colateral a seu favor. Por exemplo, se você não está dormindo bem à noite, não, então eu vou dar um que às vezes vai te ajudar a dormir à noite. Ou vice-versa, se um está te dando muito sono de dia, eu vou te dar um que vai tirar o seu sono de dia. Então, por isso que a medicação é muito pessoal, né? Pode ser até que dentro de uma família se repita, por exemplo, assim, uma medicação que fez muito bem para uma mãe faça para o filho. Mas a única pessoa que vai dar conta de estabelecer isso, realmente, vai ser um psiquiatra, porque ele estuda tudo que aquela medicação pode fazer por você. Então, ele vai tentar achar dentro daquela medicação, naquelas características, a que vai ser melhor para você naquele momento. E a resposta é muito pessoal. Eu posso tomar uma medicação que foi excelente para mim e você tomar a mesma medicação e falar, não, foi péssima. Né? Tive muito efeito colateral ou não respondi bem. E vice-versa. Né? Então, trocar medicação, indicar medicação para o outro é muito arriscado. Né? Dose é muito diferente de uma pessoa para outra. Né? Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso, né? E é pelo contrário, né? Falar, não, faz do jeitinho que o seu médico te indicou. Qualquer coisa, se não estiver dando certo, estiver dando efeito colateral, volta lá na consulta, fala, olha, não tá legal, né? Ou realmente eu não dei conta, vamos trocar. Ninguém vai obrigar você a tomar remédio sem você querer também, né? Então, assim, converse, olha, eu não gostei dessa medicação porque acabou com a minha libido. Não tô conseguindo fazer mais sexo, isso é importante para mim. Fale isso abertamente. Não, então vamos sentar aqui e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. Né? Eu falo isso porque é uma queixa muito frequente, às vezes, dos pacientes, né? Então, eu acho que você tem que confiar no seu médico, a primeira coisa, né? Confiar e ser aberto, né? Falar, olha, essa medicação não dá para eu tomar mesmo. Ok, né? Então, vamos ver o que dá para fazer, né? Assim, e cuidado ao indicar medicação para outra pessoa, né? Assim, porque não é legal, né? O que foi legal para você não é legal para o outro, né? Tem N fatores envolvidos, desde se a pessoa, por exemplo, tem asma, se ela tem problema cardíaco, ela não vai usar o mesmo remédio, né? Que você que não tem. A gente tem que pensar nisso tudo na hora de medicar uma pessoa. Então tem que tomar muito cuidado. É complicado, isso aí é E muito nem comum. tudo vai melhorar com a medicação, né, gente? Por exemplo, igual a gente está falando, final de ano, eu fico triste com o Natal. A medicação vai inibir o Natal? Não vai. A medicação vai tirar a pandemia? Não vai, né? A medicação vai fazer você voltar para o emprego?
não vai. Então, a gente tem que também diferenciar o que que é da medicação e o que que é que você tem que mudar no seu dia a dia, né? Por isso que a gente fala que é um conjunto com a terapia, né? A medicação não vai fazer milagre, né? Ela, no início, ela pode sim te dar mais energia, amenizar, né, a tristeza, né, melhorar o seu Uhum, sono. Sim, isso ela pode fazer, né? Mas as outras questões, né, que às vezes podem estar incomodando, não vai ser a medicação, né? Então a gente também tem que ter, eu falo que a gente tem que brincar até nesse parâmetro, né? Ah, não tá dando certo. Não, peraí, o que que tá acontecendo que não tá dando uhum. certo? Né? E aí conversar a respeito. Eu posso falar que a medicação ela vai atuar no biológico, então ela vai dar mais Sim, ânimo, vai dormir melhor, e a terapia vai atuar ali nos comportamentos, nos pensamentos, vai ajudar a pessoa a ter um é. novo olhar, buscar um sentido, como a gente já Eu falou. brinco muito com os pacientes que Uhum. eu falo que às vezes a medicação te ajuda a responder melhor a terapia, Mas mas é ela não vai verdade. resolver as questões, né? É, Assim, mas é uma resposta mais rápida, né? Porque às vezes a pessoa tá sim. ali aguentando assim dias, né, meses em sofrimento e a terapia vai demandar um tempo maior. E às vezes já entrando com a medicação, a pessoa já sente uma melhora mais rápida, né? É, uma pessoa, É, igual a gente falou, né? Uma pessoa deprimida que às vezes está com muito pensamento suicida, não está tendo energia de sair da cama, de tomar um banho, a medicação vai fazer uhum, toda a diferença isso. para essa pessoa, né? Assim, e tem casos, doutora, você colocou isso, que eu já tive que atender até domiciliar, até que a pessoa desse Sim. conta de ir até a clínica, né? Então, assim, a gente sabe da gravidade da situação e realmente é por aí mesmo. E tem pessoas que têm muito medo, falando de medicação, de viciar, né? Ah, se eu tomar Isso, medicação, eu vou ficar dependente, né? Aí só vou ficar feliz se eu tomar medicação, né? uhum, Gente, os antidepressivos em si, né? O tratamento ali para depressão, para ansiedade, ele não vai viciar o seu corpo. Tanto que você uhum, não, teoricamente, somente se for os primeiros episódios, que não tem, né, uma depressão crônica, uma ansiedade crônica, vão usar um tempo, depois vai parar de tomar. E é indicado uhum, parar de tomar a medicação. Não quer dizer que você vai tomar o resto da vida ou que você vai ficar dependente. Algumas poucas medicações, né, que é os benzodiazepínicos, por exemplo, o pessoal adora usar aí para dormir, clonazepam, diazepam, né, o famoso Rivotril, essas sim já viciam, né? Então é muito mais viável você procurar uma ajuda para perceber o que está te levando à insônia do que ficar tomando um Rivotril pro resto da vida. Esse sim vai viciar o seu sono. Por isso que é muito importante procurar, né, ajuda especializada para entender o que está acontecendo, né? uhum. A A Sabrina Sabrina comentou colocou, aí. ah lá, às vezes a pessoa está tão mal que não consegue nem ir buscar ajuda e com a medicação pode ajudar a começar o Exato. tratamento. É perfeita a colocação. A gente já tem algumas perguntas aqui, doutora. Como e quando eu saber que a depressão está muito avançada? A depressão muito avançada é quando você realmente começa a ter. A gente até diferencia ela, por exemplo, em leve, moderada a grave, quando a pessoa, dependendo do nível funcional que ela está perdendo, né? Então, por exemplo, se a pessoa não consegue mais ir para a escola, ela não consegue mais ir trabalhar, né? Né, ela não consegue tomar um banho, ela já não consegue fazer as atividades de casa. Isso já é uma depressão mais grave, né? Pensamentos suicidas, né, com planos aí suicidas, isso também é uma depressão mais grave, né? Isso não é legal, né? Então, se a pessoa está começando a ter pensamento suicida, opa, isso está agravando, isso não está legal, né? Então, eu acho que o principal seria isso, né? Você analisar a funcionalidade, se você está conseguindo fazer os seus afazeres, né? E Uhum, essa questão, né, dos pensamentos suicidas, dessas outras dificuldades, né? E outra uhum, coisa também, quando a pessoa para de ter prazer em fazer as coisas do dia a dia, né? Então, tudo que você gostava antes, você não gosta mais, né? Você já não tem interesse mais de cozinhar igual você gostava de cozinhar, você já não tem interesse de encontrar os seus amigos, então você começa a ficar mais recluso, já não sai mais de casa, né? Já não tem muito contato. Isso também pode ser um indicador que não tá legal, né? Que tá piorando uhum. o processo depressivo.
Uhum. E o que que pode levar uma pessoa a ter depressão? A gente já colocou um pouquinho, né, que são múltiplos fatores, mas às vezes as pessoas gostam muito de usar, doutora, assim, fulano traumatizou com isso, então acho que é por isso que ele está em depressão, né? Eu tô depressiva porque eu vivenciei isso, né? Você pode colocar um pouquinho É sobre assim, isso? quando a gente fala que é múltiplos fatores, vai muito Uhum, nisso, porque vamos supor, tem um acidente, né? Tinha duas pessoas no carro. Uma pode até ser que aquilo seja um gatilho para ela desenvolver depressão, mas para outra não. Por isso que é múltiplos fatores e é muito pessoal, né? Você pode ter sim um fator que aconteceu na sua vida, né? Que eu falo que só que para uma pessoa que o copo já estava, né, quase transbordando, ele vai transbordar. Para uma pessoa que estava com o copo, né, mais vazio, ela não vai chegar a transbordar. Né? Então, por isso, quando a gente fala que é múltiplos fatores, é porque isso realmente vai ser muito pessoal. Pode sim ter eventos na vida de uma pessoa que vão levar ela, sim, a desenvolver uma depressão, mas não foi só aquele evento. Tem várias uhum, outras coisas ali por trás que fizeram ela uhum, desenvolver a depressão. Né? Então, uhum, não é ótimo. só um Uhum. evento. Né? Uhum, ótimo. Agora tem mais perguntas. Qual a importância do exercício físico no tratamento da depressão? Importantíssimo, né? A atividade física, eu brinco que ela faz o que o remédio faz, só que um pouquinho menor, né? Então, ela faz com que as pessoas liberem neurotransmissores, né? E que vão ajudar no tratamento, né? Então, do mesmo jeito que a medicação vai fazer você liberar aí dopamina, noradrenalina, o exercício físico também vai fazer. E com uma coisa a mais, a atividade física vai fazer você sair de casa, vai fazer você muitas vezes conversar com outras pessoas, né? Entrar num outro grupo, fazer novas amizades. Então vai ser um combo, né? Você vai ganhar a questão biológica, mais a questão social, né? Mais o sentimento de bem-estar, né? A pessoa que às vezes tem uma baixa autoestima, às vezes ela começa a fazer uma atividade física, ela começa a se sentir melhor, porque ela vai aumentar a autoestima. Então, tem vários fatores ali que vão fazer com que a atividade física seja muito benéfica para a pessoa, né? Lógico que não deve ser Ótimo. em excesso, né, pessoal? Mas Uhum, vai ser, sim, muito benéfico. uhum. É um conjunto, né, doutor? Igual você colocou, a medicina, né, o medicamento, acompanhamento psiquiátrico, a terapia e junto à atividade física, né, ou outra atividade terapêutica também, um grupo, né, ocupacional, Sim. enfim, uma aula de dança também, né, que aí entra dentro da atividade física, mas é um conjunto. Temos Porque uma tem outra. algumas pessoas que às vezes falam assim, tem que fazer Uhum, atividade física, aí tem que ir para academia ou tem que caminhar, de toda forma. Eu falo, não, você tem que fazer uhum, uma coisa que você, de preferência, que você gosto. goste. Então, você falou, dança, se você gosta de dançar, ouvir música, então vai dançar e ouvir música. Você não Ótimo. precisa Uhum, obrigatoriamente ir para academia. Não, eu gosto de correr ouvindo uhum, música. Ótimo! Né? Então, o ideal é você achar uma atividade que te dê prazer, porque se for uma atividade que for virar obrigação, você for ficar mal-humorado para fazer, não vai melhorar tanto a sua depressão, não né? vai dar certo, né? Vai Não. deixar E você irritado, vai mais largar rapidinho. irritado. É, e deixa mais irritado, mais nervoso, mais sem paciência. A outra pergunta é muito interessante, ó. Como diferenciar os sintomas de ansiedade, de depressão leve? Interessantíssimo. Sim, até porque você pode ter ansiedade com sintomas depressivos e depressão com sintomas ansiosos, né? Assim, É, a uhum, ansiedade, a pessoa com ansiedade, que é a ansiedade, né? É você ficar preocupado com o que vai acontecer no futuro, né? Então é aquela pessoa que amanhã, né, tem um compromisso às 8, à noite já não está conseguindo dormir direito, porque às 8 tem que levantar. E se não der certo, e se acontecer alguma coisa no trânsito, né? E, enfim, né? Começa a vir vários pensamentos ali de que alguma coisa errada vai acontecer e a pessoa já fica muito ansiosa, né? A depressão, a pessoa já tem muito mais sentimento de menos-valia, né? Assim, de que não vai dar conta, de que não consegue, de tristeza.
né? São dois pontos, talvez, que diferenciam um pouco a depressão da ansiedade. Não quer dizer que as duas coisas não Uhum, possam acontecer, né? Pode acontecer também, né? Como a gente falou, uhum. uma com sintomas da outra, né? Eu Mas vejo são um pouquinho muito diferentes. a questão da ansiedade também associada a um pensamento muito negativo, de algo ruim que vai acontecer, mas a depressão, ela também tem muito disso, né? Só que a Sim, ansiedade, ela tá muito ligada ao futuro, a algo que vai acontecer. Igual você pensou, você colocou, eu não dormi, fiquei pensando em determinada coisa até eu chegar e imaginando as coisas darem tudo errado, né? O trânsito, um acidente acontecendo, algo ruim acontecendo, né? Mas sempre mais voltado para o futuro, né? E eu acho que a depressão, ela mistura um pouco, não sei se eu posso dizer assim, né? sim, Ela vai sim. misturar um pouco disso, mas também coisas do passado, às vezes que a pessoa vivenciou, Sim. né? Pode ser E assim. a pessoa com ansiedade, ela não vai ter necessariamente uma perda do prazer, né? Assim, Ah, isso. né? Uhum, E a uhum, né? A depressão, ela já vai trazer isso muito forte, né? uhum, Porque perda de funcionalidade você pode ter nos dois, né? uhum, Até que para ser transtorno você tem que ter um pouco dessa perda, né? Mas eu uhum, acho que né, uma outra coisa é pensar nisso, né? A depressão, a pessoa tem muita perda do prazer em si, né? Da vontade de uhum. viver, né? O ansioso não. Tem muito ansioso que é o contrário, ele tem muito medo de morrer, né? É, muito É mesmo, né? E até um tem pouquinho muita diferente. energia. Eu vejo isso muito nas pessoas ansiosas. Elas têm muita energia para fazer as Sim, coisas. E até assim, às vezes, quando eu estou atendendo alguém ansioso, eu sempre falo assim: se você quer escolher uma atividade física, escolha um aeróbico, porque é um tipo de atividade que você vai estar ali liberando essa energia que você sim, tem. Porque tem muita gente que é ansioso e também muito dinâmico, né? Então, sim. realmente isso, essa definição aí da questão da perda do prazer é interessante, porque a depressão, além do pensamento negativo, ela tem essa perda aí do prazer, né? Uma E a ansiedade, desesperança, né? não. Assim, né? Uma Isso. falta, né, de... Uhum, Agora, claro, igual eu falei, você pode sim ter uma depressão com sintomas ansiosos, né? Uma depressão uhum, mais ansiosa. Né? Uma não exclui a outra, né? uhum, Mas não uhum, necessariamente o paciente com ansiedade vai ter depressão uhum, ou o depressivo vai ter ansiedade, né? uhum. Agora sim, eu coloquei algumas dicas práticas, né? Se tiver, porque a gente já falou algumas, né? Da atividade física, né? Para quem, né, sofre de Sim, depressão. eu acho que uma coisa importante, né? Atividade física vai entrar nisso, é você ter momentos para você, né? Momentos de lazer, né? Se você Uhum, tem algum hobby, alguma coisa que você goste, procure fazer, né? Assim, sair um pouquinho ali do automático, né? Só problema, conta, trabalho, estudo, uhum, né? Então, né? É uma dica assim que parece balela, mas não é, né? Eu acho que é importante. Muitas pessoas o contato com a natureza ajuda muito, né? Dar uma desligada, né? Eu brinco nessa uhum, pandemia, que foi uma coisa que eu acho que talvez piorou a vida das pessoas, que o trabalho em casa, as pessoas passaram a nem ter horário de almoço mais, né? Antes ela saía do uhum, trabalho, deu meio-dia, ela ficava de meio-dia às duas ali, ela saía, ela comia, ela conversava com o colega, ela passeava ali, né, na rua e depois voltava a trabalhar. Com a pandemia, a pessoa almoça olhando o computador, né? Então acabou-se, né, esses pequenos períodos de pausa que são importantes para nós, né? Tanto para não desenvolver ansiedade quanto para a questão depressiva também, né? E aí uhum, ir mais além, né? Você tem né, um momento para você, né? A gente fala isso muito para as mães, né? Para os pais que têm filho pequeno, que às vezes não tem uhum, tempo para eles mesmos. Não, mas você tem que se uhum, cuidar também, que se você não se cuidar, você não consegue cuidar do outro, né? Assim, não é que você uhum, tem que sair de casa e ficar uma hora na academia. Mas que uhum, hora que eu vou fazer isso? Não, mas tem aquele momento para você, uma meditação, né? uhum, Meditação ajuda muito, mindfulness, né? É primeira uhum, linha de tratamento para ansiedade, para depressão. Então, uhum, vale a pena fazer uhum, isso também. Isso 10, 15 minutinhos do uhum. seu dia, antes de dormir ou depois que Ótimo. levanta.
Tem uma frase que eu costumo brincar, tem até um post aí meu que eu coloco. Não é terapia, mas é terapêutico. Então, o Sim, contato com a exatamente. natureza, a atividade Exatamente. física, né? A meditação, principalmente o mindfulness, que tem comprovação científica, né? Tem muitos estudos sobre aí em relação à ansiedade, depressão. A Então, melhora da alimentação também, né? Ter uma isso. alimentação, né, um pouquinho, Uhum, né, mais frutas e legumes, né, diminuir uhum, aí muito, né, pizza e hambúrguer, né? Isso também uhum, ajuda um pouquinho, uhum, né? Bastante. uhum. Ótimo, muito bom. Né? Estou muito feliz pelo nosso bate-papo. Acho que foi muito enriquecedor e espero que o pessoal tenha gostado. E eu queria que você, assim, fizesse umas considerações finais para a gente, deixasse seu contato, explicasse, né? Se você atende online, é, colocasse aí, né, o contato, tem o Padre. Instagram. É. Tudo certinho aí, porque às vezes aqui, por exemplo, na minha região, tem poucos, acho que nem tem psiquiatra também que atende criança e adolescente. Então, acho que é importante deixar o seu contato, né? Colocar se você atende online e fazer uma consideração final aí para nós. Então, muito obrigada pelo convite. Eu acho que, né, fiquei muito feliz, achei muito produtivo também. Espero que o pessoal aí que assistiu, ou que ainda vai assistir, né, sinta-se, né, acolhido, né, e que acrescente bastante, né, para as pessoas. Eu atendo aqui em São João del Rei, né, eu tenho meu Instagram, né? E no meu Instagram tem lá, né, os contatos, tudo direitinho, né? Então, quem tiver interesse, entra lá na página, dá uma lida, eu coloco Uhum, algumas dicas lá também, né? uhum. Alguns conteúdos, então é só ir E lá, dá né? Tudo para. Ana Você Catarina. atende online, por exemplo, dá para atender com Atendo. a telemedicina, adulto ou Sim, agora na adolescente? pandemia foi aprovado, né, pelo conselho, eu estou atendendo Uhum, sim. Algumas crianças, por exemplo, quando é mais autismo, alguma coisa assim, eu não costumo gostar muito de atender online, porque fica mais uhum. difícil interagir, né? Eu sentar para brincar com a criança, né? Mas no geral dá para fazer atendimento online sim, né? É só Ótimo. procurar a gente aí. Muito bom mesmo. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que Um agradeço. abraço, uma Um ótima noite abraço. para você. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigada, viu? Tchau. Beijo, pessoal. Tchau.